Muito bem. Se eu não tenho critério absolutamente seguro para distinguir entre a vigília e o sono, então eu vou radicalizar a dúvida, continuar assumindo a dúvida com radicalidade, com profundidade, e vou assumir que estou sonhando. Não estou aqui agora gravando um vídeo falando com vocês. Não de fato, não na realidade. Isso aqui é um sonho. Né? Parece todas essas coisas que me cercam, meu próprio corpo, a cabeça que eu mexo, as minhas mãos, tudo isso não são talvez como me aparecem aqui. Contudo, se você pensar bem, o sonho ele é mais ou menos como os quadros e pinturas, não é? Porque a pintura ela não é uma realidade, digamos assim, uma paisagem que está sendo retratada numa pintura não é uma paisagem verdadeira. Mas ela supostamente foi tirada de uma paisagem verdadeira, não é? Pode ser até que essa paisagem nem exista como está na pintura, mas foi baseado em outras paisagens que o pintor formou aquela imagem, né? Montanhas, vales, rios, casas, animais, talvez árvores, nuvens, sol, né? E assim, mesmo na pintura, quando o artista desenha coisas, representa coisas que não existem na realidade, como animais fantásticos, sereias, sátiros, centauros, as sereias são baseadas em peixe e mulher, coisas que existem na realidade, supostamente, né? O centauro é um meio homem, meio cavalo, coisas que existem na realidade. O sátiro é meio bode, meio cavalo. Enfim, mesmo quando o pintor representa, mistura coisas que, né? Assim que e forma coisas que não existem no real, ele está se baseando em coisas que existem, está apenas misturando, não é? E, e, e mesmo que nada seja real ali, ou nada seja que eu consiga identificar como real, como numa pintura muito abstrata, como as do Pollock, por exemplo, que é o artista americano do século XX, que eram apenas traços, cores. Pollock estendia uma tela no chão e jogava a tinta assim ao acaso, né? E mesmo assim, as cores ainda assim ali serão verdadeiras, né? Serão cores que retratam as cores da realidade. E assim, pensando um pouco mais, eu percebo que há coisas tão gerais, tão universais, são universais mesmo, como assim, que características das coisas que me cercam aqui e agora e do meu próprio corpo, que assim, todas essas características se aplicam, elas aparecem em todas as coisas. Todas as coisas têm um tamanho, têm um certo número, têm uma forma, ocupa lugar no espaço, está no tempo. São coisas muito simples e universais, ou pelo menos muito gerais, que assim que eu pensando nisso me parece provável que sejam verdadeiras. Essa universalidade, o fato de estar em todo lugar, essas características, talvez isso signifique que elas são de fato verdadeiras. E se for assim, as ciências que tratam dessas coisas mais simples, talvez elas tenham uma chance maior de serem verdadeiras do que as ciências que tratam de coisas complexas, né? Por exemplo, compare a aritmética e geometria, né? Quem me poderá dizer que 2 mais 3 não é igual a 5, né? Que é uma conta simples aritmética? Né? Parece que mesmo acordado ou sonhando, parece que não parece possível dizer que isso não seja verdade, seja falso. 2 mais 3 igual a 5, não é? E um quadrado terá 4 lados, né? Se você comparar então essas
ciências como aritmética e geometria, com a astronomia, né? E a medicina, né? Medicina trata do corpo humano, que é uma coisa extremamente complexa. Então, assim, parece que a aritmética e a geometria têm uma chance maior de serem verdadeiras. No entanto, tem um problema. Me ensinaram que Deus existe e que ele é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, ele pode me enganar sobre qualquer coisa que ele queira, mesmo numa conta simples de aritmética ou quando eu enumero os lados de um paralelogramo, de uma figura geométrica qualquer, não é? Pois Deus é todo-poderoso, né? E assim, há pessoas que se enganam de coisas até mais simples do que essas. Eu mesmo, às vezes, né, me engano. E o fato de que me lembrem, talvez, de que, ou vocês se lembrem, pensem agora, por exemplo, mas Deus é bom, ele não, não ia querer nos enganar dessa forma. Olha, mas ele permite que eu me engane de vez em quando, né? Que todo mundo se engane de vez em quando. E esse enganar-se de vez em quando não parece ser contrário à bondade de Deus. Então, por que seria contrário à bondade de Deus que eu me enganasse sempre? Eu não via motivo, não consegui ver motivo. Assim, e dizer também que Deus não existe não resolve o problema, né? Porque eu tô dizendo agora, Deus é todo poderoso, então ele pode me enganar sobre qualquer coisa que ele queira, certo? Mas alguém poderá dizer talvez, não, mas eu prefiro acreditar que Deus não existe do que acreditar que 2 mais 3 não é igual a 5, ou qualquer coisa assim, tão simples. Isso não resolve o problema, sabe por quê? Porque se não foi Deus que me criou, a minha existência tem uma outra causa. Essa outra causa não será uma causa perfeita. Porque o único ser perfeito que a gente consegue considerar, né, é Deus. Deus ele é todo poderoso, todo onipresente, onisciente, todo omnibenevolente, todo bondade. Enfim, ele é a perfeição, é a única perfeição possível, né? Então, se eu não fui criado por ele, e tendo sido criado por ele, eu já sou imperfeito, vejam bem, eu fui criado, supostamente fui criado por Deus, foi o que me ensinaram. E Deus é perfeito. Mesmo assim, ele criou a criatura, que sou eu, é imperfeita. Se eu não tivesse sido criado por uma causa perfeita, Deus, então é provável que eu fosse mais imperfeito ainda e ainda mais me enganasse. Faz sentido o raciocínio? Não é? Se Deus é perfeito e me fez imperfeito, se a causa que me criou fosse imperfeita, não fosse Deus, eu provavelmente, se fosse mais imperfeito ainda, seria mais imperfeito ainda e me enganaria mais vezes ainda, né? Então dizer que Deus não existe não garante nada. Olha, quando eu cheguei nesse ponto, eu me dei conta de que nenhum conhecimento que eu tinha admitido até então era 100% seguro, 100% verdadeiro. O que me restava fazer? Suspender o meu juízo. É um termo que a gente usa em filosofia, né, que significa simplesmente o seguinte: eu não vou mais emitir julgamento. Não vou dizer está certo, está errado, é bom ou mal, não é? Até que eu consiga descobrir um critério que me garanta a veracidade absoluta dos conhecimentos, né? Agora, é preciso também que eu não me esqueça disso, né? Eu não me esqueça dessas dúvidas, porque a rotina ela tem força, né? Então o cotidiano me obriga a lidar com as coisas sem ficar questionando se são verdadeiras. Eu tenho que dar conta delas como se fossem verdadeiras mesmo, né? Ainda que eu saiba teoricamente que eu não tenho toda absoluta certeza da existência, mas a rotina me leva a acreditar que elas são de fato verdadeiras, né? Então, como garantir que eu não esqueça dessas dúvidas que levantei? E aí eu pensei o seguinte: olha, eu vou imaginar que não existe Deus.
O que existe é um gênio maligno, um ser do mal, se vocês quiserem, que cuja única tarefa, única função, única missão, único prazer na sua existência é enganar o Flávio, ou enganar as pessoas em geral. Toda vez que nós estivermos achando que temos um conhecimento absolutamente seguro, não teremos nada. É esse ser maligno, esse gênio maligno que está nos enganando. Certo? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, de imaginar esse gênio maligno, a vantagem disso é que eu, enquanto estiver imaginando que posso estar sendo enganado, não serei. Porque, ainda que o gênio maligno queira fazer eu acreditar que o conhecimento que eu tenho é verdadeiro, eu não acreditarei e assim ele não poderá me enganar, né? E se eu conseguir achar um critério do qual eu diga, olha, desse aqui o gênio maligno não pode me enganar, então terei enganado o enganador, digamos assim, né? Eu terei superado o gênio maligno. E que critério é esse? Olha, aí nesse ponto, depois de pensar bastante, não foi tão fácil chegar a esse ponto, né? Nessa descrição rápida que eu faço para vocês. Mas eu acabei me dando conta do seguinte: que é que eu estou fazendo desde o começo? Duvidando, sim. E enquanto eu duvido, eu estou pensando, né? Que duvidar é um ato de pensar. Faz sentido? É possível duvidar sem pensar? Não, isso não faz sentido. Duvidar é um ato de pensar. E é possível que eu pense sem que pelo menos o pensamento exista? Faz algum sentido? Quer dizer, eu estou duvidando, portanto estou pensando. Enquanto estou pensando, é possível duvidar de que o pensamento exista? Não. Enquanto penso, meu pensamento existe. Eu existo como pensamento. Então a sequência é fácil. Se eu duvido, penso. E se penso, existo. Penso, logo existo. É a essa conclusão que Descartes chegou. Não Flávio, claro, mas René Descartes, pensador do século XVII, chegou e com isso colocou a pedra fundamental do pensamento filosófico depois dele. Penso, logo existo, cogito, ergo sum, é a conclusão a que chega Descartes quando ele leva a dúvida ao extremo. Abraços, beijos, fiquem bem.